Boa noite a todos. Já sei que vocês estão me ouvindo, me vendo. Eu não estou vendo nenhum de vocês, mas eu quero dar boas-vindas a vocês nesse segundo módulo do curso de Gestão Pública Municipal. É a terceira turma que nós estamos tendo com essa disciplina, com esse curso. E a gente fica muito feliz em saber que nós conseguimos mais uma turma, mais 150 alunos, né? E como eu costumo dizer, bem-vindos ao melhor curso da universidade, né? Eu sou professora do Departamento de Administração e eu vou começar a passar os slides, que aí eu já faço a minha apresentação e a gente já vai conversando. Vou fazer uma apresentação, tá? Eu sou graduada em Engenharia Civil, eu sou graduada em Administração aqui na Uni. Eu fiz o meu mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, o meu doutorado em Administração e o pós-doutorado em Gestão pela Universidade de Lisboa, tá? Atualmente, a gente trabalha com muitas pesquisas aqui. Eu sou líder do grupo chamado CETEA, é um grupo de pesquisa que trabalha com turismo, hospitalidade e empreendedorismo na Amazônia, tá? No nosso grupo, a gente trabalha com elaboração e execução de projetos para prefeituras, para estado, tá? Com plano municipal de turismo. Nós trabalhamos também com a elaboração e execução de plano diretor, com plano de recuperação de áreas degradadas, projetos culturais, com a Lei Aldir Blanc. Eu acredito que a maioria de vocês sejam funcionários de prefeitura e às vezes vocês querem elaborar um projeto, um plano desse, e não sabem a quem buscar. Então, vocês agora têm a universidade como apoio para fazer a elaboração. O que mais a gente consegue fazer? Captação de recursos para as prefeituras via edital, ou às vezes através de um deputado, um senador, tá? E atualmente eu estou como membro do Conselho Estadual de Turismo, e a gente teve a grata satisfação de ontem saber que o curso de turismo pela UAB foi aprovado, e a partir de fevereiro de 2026 nós vamos começar um curso EAD com 150 vagas para os polos de Porto Velho, polo de Nova Mamoré e para o polo de Ariquemes, tá? Recentemente, nós estamos concluindo um projeto lá de planejamento do turismo lá no Lago do Cunhã. Estamos terminando a realização do Plano Municipal de Turismo lá em Alto Alegre dos Parecis e já trabalhamos também com projetos de turismo lá em Nova Mamoré. Então, nós buscamos parcerias com as prefeituras, com os alunos que tiverem interesse, tá? Então, vamos lá começar a nossa aula. Fui designada para dar essa aula de política e sociedade, tá? Essa aqui é a ementa que nos passaram: formas de governo e regimes políticos, Estado e desenvolvimento, federalismo, Estado e sociedade no Brasil, participação social, representação política e sistemas partidários, processo eleitoral brasileiro, sistema político e instituições públicas brasileiras, presidencialismo de coalizão, realização entre os poderes e judicialização da política, tá? E como objetivo geral, nós temos aqui, compreender as relações sociais intrínsecas do Estado, burocracia e ideologia na democracia partidária, e, como objetivos específicos, aprender os conceitos fundamentais para a compreensão da ciência política, analisar as formas de organização de Estado civil em relação à sociedade civil e interpretar as ideologias na democracia da América Latina. Eu não gostaria de falar 1 hora e meia sozinha. Eu gostaria que vocês participassem também, porque como é uma matéria muito discursiva, ficará cansativo se eu for falar durante 1 hora e meia, sem a intervenção de vocês, tá bom? Então, por favor, perguntem.
Aqui nós temos polos de Porto Velho, Ariquemes, Chupinguaia, Buritis e Nova Mamoré, né? Eu acredito que sejam esses os polos de onde vocês estão matriculados, não é isso? Muito bem. Vamos fazer o seguinte: quando eu fizer uma pergunta, vocês podem responder com um joinha aí, com a mão levantada. Por exemplo, quantos alunos nós temos do Polo de Porto Velho aqui? Dá um joinha aí. Ah, bastante gente. Do Polo de Ariquemes. Legal. Do Polo de Nova Mamoré. Muito bem. Polo de Chupinguaia. O outro polo é. Eu esqueci qual é o outro polo. Sandra, nós Rolim de não temos Moura. polo de Rolim de Moura. Moura, né? Não Rolim temos de polo Moura. nós temos polo de Buritis, Chupinguaia, Nova Mamoré, Porto Velho e Rolim de Moura. Nós não temos Ariquemes, tá? Ah, não temos Ariquemes, né? Tá bom, Bom, então. Beleza. Muito bem. Então, os tópicos para essa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre público e privado, que no Brasil existe uma mistura na cabeça dos nossos governantes e dos nossos políticos e dos nossos funcionários do governo, tá? Em relação ao que é público, o que é privado. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de forma de governo entre parlamentarismo, presidencialismo e até a monarquia, né? Federalismo brasileiro, os cenários, desafios e impactos municipais, Estado, desenvolvimento e descentralização, ética e responsabilização e ética de convicção. Muito bem. Na esfera pública, a gente tem o quê? Que os gestores eles têm que estar orientados pelo interesse coletivo. Tá? As regras elas não podem atender a grupos, ela tem que ser impessoais, ter transparência e mais a prestação de contas. Tá? Aí a gente tem como exemplo, a gente tem as políticas sociais, que ela tem que ser impessoal, transparente e ter prestação de conta, regulação, que ela tem que ser impessoal, transparente e ter prestação de conta, e serviços essenciais. Por outro lado, na esfera privada, ela é voltada para interesses particulares. Tá? Aí o que vale são as regras de mercado e a autonomia individual. Por exemplo, as empresas, as associações civis e as famílias. Então, as regras que valem para a esfera privada não valem para a esfera pública. Tá? E na administração pública municipal, a gente tem que entender qual é a fronteira entre o público e privado. Essas fronteiras têm que ser bem claras, tá? Para combater o patrimonialismo e fortalecimento da accountability. Mas o que é esse patrimonialismo e o que é esse accountability? Né? Como eu falei no início, o Brasil, nós temos um problema sério e histórico em relação ao patrimonialismo. Os gestores, geralmente, eles confundem o que é público do que é privado. O que eles podem e o que eles não podem fazer. E fazem uso da máquina pública para beneficiar pessoas, famílias ou grupos. E no município existe ainda nas prefeituras, no governo estadual também, inclusive no federal, nepotismo, clientelismo e uso indevido dos recursos públicos. O que tem que ser feito para combater esse patrimonialismo? Tá? Tem que ter regras de transparências claras, tá? Com a lei de acesso à informação, os portais da transparência, por isso que existe hoje até uma escala de transparência nos governos, nos tribunais de contas, em todos os tribunais, né? Para combater o patrimonialismo, foi criado também a obrigatoriedade do concurso público para que a seleção seja impessoal dos servidores e também as leis de responsabilidade fiscal e controle orçamentário.
Tudo isso para evitar o patrimonialismo. Mas as leis, elas têm que ser cumpridas. Se elas não forem cumpridas, não adianta encher o país de leis e elas não servirem para todos. Por outro lado, o fortalecimento da accountability. O que é isso? É a responsabilização na prestação de contas, tá? Então, a gente tem duas dimensões, a horizontal e a dimensão vertical. Na horizontal, a gente tem os órgãos de controle, que são os tribunais de contas da União, os tribunais de contas estaduais, a CGU, outros tribunais e o Ministério Público. Na vertical, a gente tem os cidadãos que fiscalizam por meio do voto e do controle social, através dos conselhos municipais e audiências públicas, com o objetivo de garantir que o governante responda por suas decisões e que o cidadão tenha mecanismo de fiscalização e cobrança. Então, é aquilo que eu falei. Estamos enchendo de normas, de regras, mas que devem ser cumpridas, senão não adianta encher o cidadão de regras. Aqui a gente fala de conselhos municipais. Quais são os principais conselhos que a gente tem nos municípios? Eu vou passar aqui, deixa eu ver. Depois eu falo, eu vou voltar aqui. Tá? Então, só para concluir, combater o patrimonialismo é separar interesses pessoais do público, e fortalecer o accountability é ampliar a transparência, o controle social e a fiscalização institucional. Eu acho que eu misturei aqui alguns slides que eu tinha aqui todos os conselhos, mas daqui a pouco ele aparece, tá? Muito bem. Em relação às formas de governo, o estudo das formas de governo e regime político é essencial para compreender o quê? Como que esse poder é estruturado e como é que ele se torna legítimo, tá? E aí a gente vai ver qual é o papel do Estado nas políticas públicas e as implicações na gestão municipal e na autonomia local. E aqui a gente vê as principais formas de governo. A monarquia, que é o poder hereditário e vitalício, todo mundo, eu acredito que todo mundo conhece, reis e rainhas. A república, que é o poder eletivo, temporário, baseado na soberania popular. E o parlamentarismo, que tem um chefe de Estado, que pode ser um rei ou presidente, que é diferente do chefe de governo, que é o primeiro-ministro, né? Como que isso impacta na administração pública municipal? Na República, prefeitos e vereadores são eleitos, reforçando a responsabilidade da democracia na gestão local. Tá? Então, eu fiz aqui um quadro para a gente compreender um pouco como é que é isso. Quem é o chefe de Estado no presidencialismo? É o presidente e no parlamentarismo é o rei, ou pode ser o presidente, e na monarquia é o rei. O chefe do governo, no presidencialismo, é o presidente, ele tem o poder de chefe de Estado e chefe de governo. No parlamentarismo é o primeiro-ministro, e a monarquia é o rei ou primeiro-ministro. O mandato do presidencialismo é fixo, e nós temos como exemplo Brasil e Estados Unidos, que têm eleições periódicas, tá? No parlamentarismo, o mandato depende do parlamento, e aí a gente tem como exemplo clássico o Reino Unido, né? E a Alemanha. O mandato é vitalício, e o exemplo também a Arábia Saudita e o Reino Unido. E aí eu queria falar para vocês de um lugar diferenciado, que é Andorra. Andorra é um caso muito peculiar. Andorra é um país muito pequenininho que fica entre a França e a Espanha. Ele fica nos altos de umas montanhas. Lá lá é um condado, então a forma de monarquia é parlamentar, mas do tipo diárquica ou coprincipado. Lá em Andorra, que é um paizinho que você atravessa ele em 6 horas de carro, você atravessa ele, tem 2 chefes de estados, ou seja, copríncipes, que é o presidente da França
e o bispo de Urgel, na Espanha. É um caso diferenciado, tá? E ambos, tanto o presidente da França quanto esse bispo, que é da Espanha, ele exerce função simbólica e limitada, pois o poder político efetivo está no parlamento, no chefe de governo eleito. É muito interessante. O regime político de Andorra, ele é uma democracia representativa e parlamentar, ou seja, no plano formal é uma monarquia, mas a democracia parlamentar é vivida na prática, funcionando mais próximo de uma república parlamentar, tá? Porém, com 2 chefes de Estado. É uma curiosidade, é um caso bem peculiar, o caso de Andorra. Professora, Pois só não? uma pergunta. Não há interesses deles, não? Tipo assim, interesse da França, da Espanha, como é um presidente francês, né? E um bispo espanhol. Não dá choque de interesse, não? Nesse Então, país. mas aí é que tá. Lá é uma república parlamentar. É uma república parlamentar. Nem o bispo, nem o presidente são efetivos, né? Quem comanda ou quem rege as normas e as leis é exatamente o parlamento, né? Eu só trouxe aqui para vocês porque eu achei um caso bem diferenciado. Não sei se existe outro no mundo, mas é bem interessante o caso lá de Andorra, tá? Muito bem. Em relação aos regimes políticos, né? A gente sabe que é o poder exercido. Nós temos democracia, autoritarismo e totalitarismo. Qual a importância disso para a gestão pública? Os regimes políticos, eles definem o grau de autonomia municipal, a transparência e a participação cidadã. Desses 3 que eu estou apontando aqui, qual que vocês acham que tem mais autonomia municipal? Alguém pode me responder? Eu acredito que é a democracia, né? Porque o autoritarismo, ele vai diminuir a competência do município e o totalitarismo, eu acho que não vai ter muito acesso ao município ter voz ou pedir algo em prol do seu município. Muito bem. Alguém mais quer falar? Oi, professora, boa noite. Eu não consegui compreender a pergunta. Não, eu perguntei o seguinte: desses 3 regimes políticos, democracia, autoritarismo e totalitarismo, qual que vocês acham que tem mais autonomia municipal, transparência e participação cidadã? Democracia. Democracia. A democracia, né? Muito bem. Então, e o que é a democracia para vocês? Fala aí para mim. Alguém pode falar? Não fiquem A grosso tímidos. modo, é o governo do povo, né? Muito bem. O governo do povo. Pelo povo e para o povo, né? Eu acredito nessa ideia também, que a democracia é a voz do povo, né? É o Povo, né? povo É o escolhe que o para- povo escolhe para. Né? Exatamente. Exatamente. Ela é Ela é fundamentada na participação na popular. participação popular. Está dando eco Está agora. dando eco agora. Está dando eco. Melhorou? Melhorou. Tá? Então, nós temos alguns tipos, que é a direta, que é através de plebiscitos, referendos ou iniciativas populares. Ela pode ser representativa, com a eleição dos representantes, e semidireta, que é a combinação entre democracia representativa, que tem a eleição dos representantes, e tem a democracia direta, que é a participação popular nas decisões. No Brasil, está previsto na nossa última Constituição, que foi a de 1988, e, ao meu ver, já precisa ser atualizada, né? No nível municipal, que é o que nos interessa, a democracia ela tem orçamento participativo através dos conselhos de políticas públicas, cujo objetivo é deliberar e fiscalizar sobre essas políticas públicas. E também a gente tem as audiências públicas. Ah, tá aqui, ó.
achei o slide que eu estava procurando. Os principais conselhos que nós temos são os conselhos de saúde, de educação, de assistência social, meio ambiente, cultura, direitos da criança e do adolescente e direitos da mulher, do idoso e dos deficientes, que não apareceu ali na última linha, tá? Em algum dos municípios que vocês trabalham, não tem algum desses conselhos? Ou todos esses conselhos tem nas prefeituras em que vocês trabalham? Aqui em Ananindeua, no estado do Pará, eu consigo observar, sim, a existência desses conselhos. E são até participativos, né? O que eu sinto falta mesmo é de uma efetiva ação das informações que são repassadas a eles, entendeu? Eu penso que eles recebem muitas informações, mas essas informações que eles recebem, eles não colocam em prática. Acredito que já vem, assim, muito as cartas marcadas já da gestão. Entendi. Professora? Pode falar. Quando eu atuei na política de assistência, em Traz, existia, é primordial que exista o conselho, né? Tanto Sim. pelo papel deliberativo dele, mas também porque se ele não existir, os recursos não chegam para a política, né? Exatamente. E aí o que acontecia lá, que eu não sei se é o retrato de outros locais, mas Você está falando de onde? de Juazeiro do Norte. Olha que maravilha. Pode falar. Mas aí a cidade em questão era uma cidade menor, que é Grangeira, a segunda menor cidade do estado. E aí eles criavam os conselhos somente Só para constar. Só para constar, exatamente. A maioria, muitas vezes os conselhos, eles são necessários, mas não tem quem participe. E aí é mais ou menos isso que acontece. Se não há esse interesse, o interesse é só buscar o recurso, né? Fica difícil de trabalhar, né? Porque todo mundo tem as suas obrigações, todo mundo já está super assoberbado com muito trabalho e ainda precisa participar de um conselho, né? Como eu falei para vocês, eu sou do Conselho Estadual de Turismo aqui no estado de Rondônia pela universidade. E a gente tem visitado os municípios e tem dito que para vir recursos do Ministério do Turismo é necessário que haja o Conselho do Turismo. Agora, para montar esse conselho tem que ter participação popular, participação das empresas, participação do governo, tem que ter vários tipos de áreas da sociedade precisa estar no conselho e eles não encontram pessoas para trabalhar. As reuniões, tem que ter as reuniões periódicas, e é muito difícil para eles organizar essas reuniões, porque todo mundo trabalha de dia, de noite, quer estar em casa, né? E eles... a gente sabe que é difícil, mas sabe que é necessário, é importante. Na hora, o que precisa ter é resultados, porque se eu participo de um conselho em que eu não vejo resultados, eu não vejo entrar recursos para o meu município, para o meu estado, a gente acaba desanimando. Mas é importante que as pessoas se conscientizem da necessidade e da importância mesmo de cada um desses conselhos. Né? Professora? Pode falar. Professora, é o Sidney. Professora... Você está falando de onde, Sidney? De Porto Velho. Sidney tá. Ribeiro Tavernado, daqui de Porto Velho, da Prefeitura de Porto Velho. O Fernando está aposentado. Eu conheço você. Nós trabalhamos juntos, professora. A senhora foi minha coordenadora. Eu lembro. Bom te ver de você. O prazer é meu e eu estou saboreando muito essa disciplina, tá, professora? Deixa eu só lhe falar, nós temos aqui em Porto Velho em torno de 38 conselhos. Eu tive, há algum tempo, eu estou aposentado, e o que a gente viu foi que o colega de Ananindeua disse, a Constituição deu, e a nível de Estado, nós precisamos, para captar recursos, ter projeto dos conselhos.
Acontece que, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo do orçamento participativo. Sim. Em algum momento, eu, da Sempog, trabalhei, fizemos as linhas de atuação, fizemos os levantamentos em todos os bairros e distritos de Porto Velho, eu não quero situar quando foi, né? E colocamos no orçamento. Na prática, o orçamento ele é um instrumento de execução orçamentária e que lá na frente o prefeito decide. Então, Sim. Infelizmente, muito do que a população precisa e coloca naquele orçamento, por exemplo, participativo, do que precisa disso, daquilo, o município não tem condições de atender a todos. E aí vira aquela questão mais de decisões, vamos dizer, estratégica e política daquele governo. E não se atende a alguma necessidade. Agora, são 38 conselhos que nós tínhamos, professora Sandra. Nossa. 38. Eu não sei se ainda tem, né? Isso eu também não sei dizer. Agora, é complicado, Sidney, porque Porto Velho, por exemplo, é um município que tem 12 distritos. Imagine atender com um recurso de um desses, que vai para uma dessas áreas, 12 distritos. A gente sabe que aqui em Baixo Madeira, né, a gente vê populações sem acesso nenhum a muitas dessas coisas, a muito desses recursos, né? E aí, professora, entra aquilo que eu coloquei lá para a senhora, trabalhar com projetos com vocês, porque existe uma Secretaria de Desenvolvimento Interdistrital, onde agora houve até eleição. Eu não estou na prefeitura mais. Mas eu acho que se houver projetos que não usem recursos próprios, recursos do município, eu acho que se pode. O problema também, muitas vezes, são pessoas não habilitadas que não sabem fazer projeto. Eu não sei se isso procede, professora. Procede sim. Muitas vezes... Nós temos uma secretaria, né, que é a Secretaria Interdistrital. Depois eu gostaria de conversar com a senhora, porque esses municípios, esses distritos são carentes em tudo. Em cada um, tanto no Baixo Madeira como também em outras linhas, a gente vê todo tipo de necessidade. Mas há carência de projetos. E a universidade é um celeiro. A senhora colocou tantas coisas, chega, me deu água na boca. Eu digo, meu Deus, a minha professora trabalhando com empreendedorismo, uma das coisas que eu... Pois é. Deixa para lá, mas vamos lá. Deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Agora, em maio, a gente ficou sabendo de um recurso que tinha da Lei Aldir Blanc, que é para a cultura, né? Que estava depositado nas prefeituras desde 2023. E eles tinham até o dia 30 de junho para gastar esse recurso. E era muito dinheiro. Por exemplo, a Prefeitura de Porto Velho tinha 22 milhões. A Prefeitura de Vilhena tinha 600 mil. E assim, o dinheiro estava depositado desde 2023. E aí a gente volta ao que o Sidney falou. Muitas vezes, nas prefeituras, as pessoas não sabem elaborar os projetos, o recurso volta porque eles não sabem a quem pedir apoio. É aí que a gente, como universidade, como uma instituição de apoio à sociedade, a gente entra, a gente está aqui para ajudar a elaboração de projetos nas diversas áreas. Eu, por exemplo, não saberia fazer um projeto para direito, na área de direito da mulher idosa, mas o departamento de direito da Uni saberia. Eu não saberia fazer um projeto, talvez, de assistência social, mas há setores na universidade que sabem, né? Então, o que nós, no grupo de pesquisa, nós fazemos? A gente é uma espécie de laboratório onde a gente recebe os pedidos das prefeituras e encaminha para cada setor da universidade. Então, vocês agora já sabem que a universidade tem essa capacidade de atender as prefeituras, tanto aqui no Pará, em Juazeiro. Esses dias eu estava falando com o prefeito de uma cidade chamada Itamaraty, que fica a 900 quilômetros de Manaus. Quando você vai olhar o índice de desenvolvimento social dessa cidade chamada Itamaraty, ela é a 10ª pior cidade do Brasil em termos de desenvolvimento social. E o prefeito veio nos procurar pedindo ajuda para a elaboração de alguns planos lá, né?
Então, de Manaus para lá são 7 dias de viagem de barco. Então, ou então de avião, teco-teco lá. Mas, assim, ele viu a situação que o município estava e veio buscar ajuda. Então, é isso que as prefeituras têm que fazer. Já cansamos de andar em prefeituras cujos prefeitos, os secretários, eles não foram treinados para a elaboração de projetos, mas tem quem faça e a gente está aqui para ajudar, tá bom? Vou dar uma andadinha porque acaba que a gente se perde um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre o autoritarismo, tá? Então, a concentração do poder é em um líder ou em um grupo, tem baixa participação popular e restrição a direitos. Eu acho que ultimamente está muito polarizado e muito visto isso no mundo atual, né? Até pouco tempo atrás as pessoas não percebiam muito isso, mas com o advento da internet, das redes sociais, a gente tem visto e conhecido onde é que tem os autoritarismos. Agora, qual é o impacto na gestão municipal? Tá? Prefeitos nomeados, como na época do regime militar, têm a perda da legitimidade democrática e a ausência do controle social e da transparência. É ruim? Eu acredito que é ruim, mas a gente tem um que é mais radical ainda, que é o totalitarismo. O totalitarismo tem o controle absoluto do Estado sobre a sociedade e a economia. E aí a gente tem como exemplo o nazismo, cujo objetivo era a supremacia da raça ariana e a expansão territorial, e o stalinismo, que prezava pela construção do socialismo, né? Mas isso é importante? Qual é a relevância acadêmica? Ela reforça os limites da centralização e tem a importância da autonomia local e pluralismo na administração pública. A gente tem que parar e olhar para o que a gente conhece de democracia, de autoritarismo e de totalitarismo e falar, olha, para nós o melhor é esse aqui. Para nós, eu estou vendo o que está acontecendo nesses países de regime fechado, é isso que eu quero para o meu país, é isso que eu quero para os meus filhos, para a minha sociedade, ou não, tá? Muito bem. Ou seja, em resumo, nós temos a república, como forma de governo, república, parlamentarismo, monarquia, regime político, democracia, autoritarismo e totalitarismo, tá? Forma de governo é quem governa e regime político é como se governa. No Brasil republicano e democrático, os municípios são entes federativos autônomos. O eixo central é a administração pública local. E aí a gente vem para a compreensão dessas distinções para a gente ter uma concepção melhor de como analisar isso. Aí a gente tem o Pacto Federativo, a desigualdade territorial e os desafios da gestão pública municipal. O que é o Pacto Federativo? Alguém saberia me falar? Eu vou falar, então. O Pacto Federativo é exatamente a divisão das competências. A Constituição define quem faz o quê em termos de legislação e execução de políticas públicas. Por exemplo, a União ela é responsável pela defesa nacional, pela política externa e pelos direitos trabalhistas. Os estados, eles têm segurança pública estadual, eles são responsáveis pela segurança pública do estado, pelo transporte intermunicipal. E os municípios, eles são responsáveis pela educação infantil, saúde básica e planejamento urbano. Então, o Pacto Federativo, ele faz a divisão das competências, o que compete a quem. Uma outra vertente do Pacto Federativo é a distribuição de recursos, que define como é que a arrecadação tributária vai ser partilhada entre os entes. Por exemplo, nós temos o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Além disso, a gente ainda tem as transferências voluntárias e convênios. Continuando aqui no Pacto Federativo, a gente vê que tem a autonomia e cooperação. Cada ente federativo tem autonomia política, administrativa e financeira,
mas deve cooperar com os demais para as políticas nacionais integradas. Qual é o objetivo, então? É garantir o equilíbrio entre a descentralização e unidade nacional e promover a eficiência na prestação de serviços públicos e reduzir desigualdades regionais. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente tem que buscar isso. Então, no Brasil, qual é o maior problema? A União concentra a maior parte da arrecadação tributária, que limita a autonomia financeira dos estados e municípios. Tá? Essa arrecadação, ela não vai direto para os estados e municípios, a maior parte dela. Tá? Então, os estados e municípios dependem dessas transferências para cumprir suas competências. Isso gera desigualdade territorial e fragiliza o equilíbrio do Pacto Federativo. Dúvidas? Professor, em relação à distribuição, falando de desigualdade territorial, no pacto ele também aborda sobre as necessidades de cada município, características, regionalidade, como aqui nós do Norte, que temos mais algumas precariedades, diferente do Nordeste e do Sul, né? Tem essa disponibilidade no pacto descrito? Olha, deveria ter. Tem alguma coisa, mas ela não tem detalhes. Infelizmente, a régua é muito alta para nós aqui da região norte, né? Por exemplo, a gente quer participar de algum edital público para conseguir recursos para cá, eles pedem um monte de coisas que a gente não tem capacidade ainda. Eles pedem experiências que a gente não tem. Eu lembro que alguns anos, em relação, por exemplo, à universidade, alguns anos atrás, eu estava num congresso e eu conheci o dono de uma faculdade lá no interior do Pará, Santarém. E aí ele disse que foi a Brasília, que ele queria abrir uma faculdade em Santarém, e lá alguém do MEC falou para ele assim: já tem faculdade em Belém, para que vocês querem uma faculdade em Santarém? Isso eu estou falando lá no início dos anos 2000, tá, pessoal? E aí ele respondeu para essa pessoa do MEC: já tem faculdade em Brasília, no Rio de Janeiro, para que precisa uma em Brasília? Porque a distância entre Belém e Santarém era aproximadamente entre Brasília e o Rio de Janeiro. Então, eles não têm noção das distâncias amazônicas, né? A gente, por exemplo, agora, a partir de agora, todo o curso da UAB ele vai ter que ter uma parte presencial. Mas imagina o que é o professor sair daqui de Porto Velho para ir dar aula lá em Chupinguaia. São o quê? Quase 800 quilômetros de distância, né? Então, essas distâncias elas não são consideradas quando a gente fala de região amazônica. Uma outra coisa, por exemplo, eu estou falando da UAB porque eu fui coordenadora da UAB por muito tempo, por 4 anos, então eu conheço. Não pode ter polos da UAB com distância mínima de 300 quilômetros. Então, alguém falou para mim assim hoje: por que vocês não abrem o curso de turismo em Guajará-Mirim? Porque já tem Nova Mamoré. E Nova Mamoré para Guajará-Mirim são 50 quilômetros. E o MEC exige, a UAB exige que sejam 300 quilômetros de cada polo de distância. Entendeu? Por mais que a gente conheça as dificuldades regionais, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, tem que conscientizá-los, mas a régua deles é a régua, por exemplo, para Minas Gerais, que tem 800 e tantos municípios. Você imagina o que é um estado praticamente do tamanho do estado de Rondônia, que tem 52 municípios, e comparar com um estado que tem 800 e poucos municípios, né? Então, deixa eu ver se eu já li aqui isso aqui. O problema no Brasil: a União concentra a maior parte da arrecadação tributária, limita a autonomia financeira dos estados e municípios. Professora? Pois não. Só uma observação. Pois não. É aí que está a importância de termos representantes nortistas nesses debates, não é? Eu moro em Santarém, né? Atualmente eu estou trabalhando muito próximo à Guiana. De Oriximiná, para onde eu trabalho, são mais de 200 quilômetros.
Eu ouvi recentemente em uma pós, um professor falou assim, a gente já tem internet na Amazônia, não dá mais para dizer que não tem internet, porque tem Starlink. Nos territórios que eu passo tem Starlink, mas é instável, não tem estabilidade as internet, não tem acesso. Basicamente, aqui próximo onde eu estou, no Baixo Amazonas, a gente tem uma internet bem precária. O acesso à internet, o acesso ao saneamento básico, a energia, é tudo muito distante das capitais, como Belém, ou Manaus, ou outras regiões. Aí é totalmente diferente. Em si, nós temos várias Amazônias dentro de uma Amazônia. Exatamente. E elas divergem entre si. Elas são totalmente diferentes em sotaque, em cultura, inclusive, né? E a gente precisa ter representantes para debater essa questão, principalmente relacionada ao AB, não é mesmo? Exatamente, a gente precisa. Agora, se a gente for pensar em números de representatividade, por exemplo, nós temos o Nordeste com 9 estados, a região Norte com 7 estados, ou seja, nós temos muito mais estados representados na região Norte e Nordeste do que na região Sul e Sudeste, por exemplo. E cadê o peso desses nossos políticos, né, na hora das decisões? A gente precisa realmente fazer com que as pessoas se conscientizem que nós temos um Brasil diferente aqui para cima, né? Isso sem falar, por exemplo, aqui na Transamazônica. Esses dias, há 2 semanas atrás, eu viajei aqui eu fui para Humaitá, de Humaitá mais 100 quilômetros, estrada de chão, gente. Estrada de chão. Então, enquanto não houver conscientização de que nós também, aqui moram milhões de pessoas que precisam de estrada, precisam de internet, precisam de água, energia, né? A gente vai ficar nessa dependência. Agora, depende de quem? Depende de mim, depende de vocês, que são aqui, acredito que a maioria que seja funcionário público estadual municipal. Professora Sandra, entra dentro dos textos, aqui é o Sidney, entra dentro dos textos do Abruzzo, né? E da área que mostra como é que é dividido. A Rafaela fez uma pergunta, onde a gente sabe que a divisão territorial, e quando a gente fala na questão ampla, né, da federação, a coisa é totalmente diferente. A colega de Santarém, eu estudei em Belém e morei em Almerim, próximo de Santarém. E essa dificuldade, essa regionalidade, peculiaridade, elas não são levadas em consideração. E quando a senhora fala dos textos, se torna que políticos, sem citar nomes, professor, aqui não tem cores partidárias, se torna patrimonialista, como a senhora colocou naquele texto para a gente ler. Exatamente. Cria-se uma política, de repente, que vai numa direção errada ao federalismo criado, que mesmo mancando, ele ainda tem a sua funcionalidade. E aí você cai para um outro lado, misturando o que é público, o que é privado, com pessoas despreparadas. E aí vem os seus textos, de forma bem clara, mostrar essa disparidade e falta de responsabilidade daquele que nos representa. Ponto. Você tem razão. Vamos andar mais um pouquinho, porque eu não cheguei nem na metade ainda, gente. Em relação aos regimes, eu coloquei aqui, só para a gente ter uma ideia dos regimes, por exemplo, na Europa, tá? Então, a gente vê que na Europa a gente tem grande parte dos países, eles são uma democracia representativa ou parlamentares, cuja a participação popular é alta, né? Temos algumas monarquias, mas também temos lugares onde a gente tem o autoritarismo, né? E outros que só tem a democracia representativa ou parlamentar. Mas você observa aqui que ainda na Europa você tem lugares onde a participação popular é limitada ou reduzida, tá? Aí, continuando, eu coloquei aqui o tipo de regime também para os países das Américas.
E a gente também vê que temos vários países que têm uma democracia representativa ou presidencialista e muitas democracias parlamentares representativas. Por outro lado, a gente ainda tem lugares, reduzido, claro, onde a gente tem o autoritarismo e uma democracia frágil, como é no Haiti, tá? Continuando aqui, na África, a gente observa que a gente tem menos democracias formais, né? Menos democracias. A gente tem ainda algumas monarquias e muitos países com um tipo de regime autoritário, tá? E alguns ainda são, tem aqui como Ruanda, Camarões, Gabão, ela tem o presidencialismo, mas não tem participação popular. Nós não temos ainda participação popular. Continuando aqui, vamos indo para a Oceania, a gente observa que tem 2 países que são democracias representativas e parlamentares, alguns que têm a democracia parlamentar de forma que o governo é misto, mas a gente ainda tem outros que têm dependências e territórios autônomos, monarquias constitucionais e alguns, como as Ilhas Menores do Pacífico, são microestados de democracias formais ou autogovernadas. Aí, quando a gente chega na Ásia, a gente observa que existem diversos países que têm bastante participação popular, mas nós vemos aqui a maior parte do autoritarismo e monarquias, né? E a gente observa aqui, ó, o Afeganistão, Arábia Saudita, Omã, Catar, Emirados Árabes Unidos. Você vê ainda o autoritarismo como China, Vietnã, Coreia do Norte, Laos. O Irã, que é uma república teocrática, mas você observa aqui algumas democracias. Porém, quando eu filtro um pouquinho a Ásia e coloco só o Oriente Médio, a gente vai ver que no Oriente Médio, que faz parte da Ásia, nós temos um único país que tem democracia, cuja participação popular é alta, democracia representativa. Temos outras que são democracias moderadas, como Líbano, Iraque e Turquia. E aí a gente vai ver os outros países que têm uma limitação da participação popular, tá? Então, quando a gente observa aqui, a gente ainda tem muitos lugares no mundo que temos autoritarismo. Seguindo em frente, vamos agora falar dos textos que o Sidney estava falando aí. Eu vou fazer uma pergunta e vocês dão um joinha aí. Vocês leram os textos, o primeiro texto? Quem leu o texto aí, dá um joinha só para eu saber se foi bastante gente. Muito bem, olha aí, o pessoal está animado, estou gostando de ver. Bem, professora, mas é uma leitura bem, bem densa, né? Esse primeiro texto, ele é bem denso, ele é um pouco partidário, né? Mas vamos lá. É importante que vocês leiam o texto antes da aula para que a gente possa discutir e não só eu ficar falando, tá? Não só na minha disciplina, em todas as outras disciplinas. Embora esse texto seja de 2010, eu acho que ele é bastante relevante. Então, ó, todo artigo a gente vai ver o seguinte: introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e conclusão. Na introdução, a gente vai ter a contextualização, justificativa e os objetivos. Na metodologia, é como o artigo foi feito. E isso, para nós aqui, não seria tão importante. Por isso que eu deixei aqui só algumas coisas. Eu acho que... Está aqui. O que é federalismo? Federalismo é uma forma de organização do Estado em que o poder político é dividido e compartilhado entre o governo central, governos regionais, cada um com certa autonomia política, administrativa e financeira. Então, a gente vai ver aí que a gente tem o governo federal, o governo central,
os governos regionais e que em alguns lugares chama províncias, estados ou cantões. Na Suíça, por exemplo, chama cantões, que é uma divisão regional. E cada um com certa autonomia política, administrativa e financeira. Vocês sabem como é o nome do nosso país? Qual é o nome completo? República Federativa Brasileira. Não, República Federativa do Brasil. Tá? Antes era República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Hoje é República Federativa do Brasil. Então, nós somos um governo, temos a forma de organização que tem a União, os estados, e cada um tem alguma autonomia política, administrativa e financeira, que é diferente dos Estados Unidos, que são 50 países organizados, né? 50 estados, eles são tidos como estados, cada um tem a sua própria legislação, a sua própria Constituição. Existem estados que têm até pena de morte, né? Mas vamos para frente. Quais são os elementos principais do federalismo? Quem pode me falar? Um de cada vez, senão não vou entender. Deixa que eu falo, então. Deixa que eu falo. Tá. O primeiro elemento do federalismo é a divisão das competências, tá? Por exemplo, no Brasil, a saúde e educação é responsabilidade comum. Defesa nacional é exclusiva da União. Então, o que cabe à União, o que cabe ao Estado e ao município. A autonomia dos entes federativos, que são os estados. Cada unidade tem o seu próprio governo, leis e instituições, como Assembleias Legislativas, Tribunais de Justiça e constituições estaduais. Tem uma Constituição rígida, que estabelece a Constituição estabelece a federação e não pode ser alterada facilmente para proteger a autonomia dos entes. E ela tem uma representação no Legislativo Nacional. Normalmente tem Senado, Conselho Federal e entre outros que representam os estados ou províncias no governo central. Que no nosso caso a gente tem deputados federais e senadores, né? Quais são os exemplos que a gente tem de países federativos? Nós temos o Brasil, que tem União, Estados, Distrito Federal e municípios. Os Estados Unidos, como eu já havia falado, são 50 estados com forte autonomia legislativa, cada um tem a sua legislação própria. A Alemanha, que tem 16 estados com grande poder sobre educação e cultura. A Suíça, que tem 26 cantões, que é uma espécie de divisão regional, que é o modelo federativo dos mais descentralizados do mundo. Tá? Então, qual seria o objetivo do federalismo? Conciliar, olha só onde é que nós podemos entrar aqui. O federalismo ele veio para conciliar unidade e diversidade, ou seja, manter a coesão nacional, mas permitir que as regiões tenham autonomia para lidar com as suas particularidades. E, embora a gente não veja isso com muita frequência, porque, como eu falei há pouco, vem editais que a gente não consegue alcançar porque a gente não tem o básico, o mínimo necessário, né, para participar e ter chances de sucesso, tá? Então, o objetivo do federalismo também é garantir equilíbrio territorial, evitar que apenas o governo central concentre todos os recursos, promover desenvolvimento regional, dar condição para que diferentes áreas do país possam crescer de forma mais equilibrada, aumentar a participação política, aproximar decisões do cidadão, já que governos locais têm mais contato direto com a população. Claro, quanto mais próximo eu estou da população, mais eu sei das necessidades dele, mais eu posso ajudá-los efetivamente, né?
Ou seja, o federalismo não é só dividir poder, mas também tentar reduzir desigualdades regionais e fortalecer a democracia. Alguém quer fazer algum comentário? Oi, professora. Boa noite. Aqui é a Amanda. Um comentário que eu queria fazer referente à federação é que essa união entre os entes, ela é indissolúvel, né? Então, não pode ser desfeita de nenhuma forma. Isso exatamente. E isso a Constituição deixa muito clara, né? Não pode dissolver. Por exemplo, no Nordeste havia uma história de querer dividir o Nordeste e fazer o Nordeste se tornar independente, né? Então, ela não permite isso. O Rio Grande do Sul também, muitas vezes, quis se emancipar e ser um país. A nossa Constituição não permite. São cláusulas pétreas, né, que não podem ser alteradas. Tá? Agora, se nós estamos aqui, nós estamos no federalismo, que é justamente para conciliar a unidade e diversidade, garantir o equilíbrio territorial, promover o desenvolvimento regional, aumentar a participação política, por que é que no Brasil tem tanta desigualdade territorial? Alguém quer falar? Boa noite, professora. Tá dando para ouvir bem? Sim. De onde você fala? Natal, no Rio Grande do Norte. Oxe! Eu não sei se a senhora vai abordar esse ponto ainda, mas nesse primeiro texto da Marta, né? Eu senti falta dela aprofundar um ponto que eu acho que é crucial para entender a desigualdade territorial brasileira, que é a criação, a dotação de autonomia para o ente município. Isso é uma coisa que não se observa em outras federações, outros modelos de federalismo. Geralmente se atribui ao ente Estado e um ente de governo central, né? O município aqui foi algo exótico, eu não acredito que seja único, talvez existem outros modelos de federação, mas acabou se criando um ente que, como a gente vê nos outros textos também, acaba não tendo autonomia financeira para se gerir, acaba dependendo muito de repasses do governo federal, mas isso encontra essa gênese nesse ponto, dar autonomia, criar um novo ente que não existia, que não existe em outros modelos federalistas. Eu senti falta da Marta ter aprofundado um pouco nesse ponto. Ela fala apenas que é algo novo, né, na Constituição de 88, mas não debruçou bem ali. Então, esse texto, por ele ser de 2010, talvez ele esteja um pouco desatualizado. E talvez lá em 2010 não se pensasse nisso, né? A gente sabe que o brasileiro ele virou um ser político há menos de uma década. Até uma década atrás, só se sabia, o brasileiro só conhecia os 11 jogadores da seleção brasileira. Hoje, o brasileiro conhece os 11 juízes da corte máxima do país, né? Então, talvez esse texto não esteja tão atualizado, mas é uma boa discussão para o nosso fórum. Inclusive, o nosso fórum já vai estar aberto até depois de amanhã para a gente discutir bastante, tá? Então, preciso que vocês discutam lá no fórum para a gente poder saber o que cada um percebe baseado no que está escrito, tá? Também não pode ser só eu acho, tá? Eu me perdi, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O federalismo não é só dividir poder, mas também tentar reduzir a desigualdade regional e fortalecer a democracia. Vou passar aqui. O que a gente tem da história da centralização do governo, do poder no nosso país, né? Desde o período colonial, o Brasil tem tradição de poder concentrado no centro. Em princípio, era em Lisboa, depois no Rio de Janeiro, hoje Brasília, né? E aí, essa herança fez com que as regiões mais ricas sempre influenciassem mais nas decisões nacionais.
E a distribuição desigual dos recursos, a União arrecada a maior parte dos impostos, os estados e municípios dependem dessas transferências, mas esse repasse não eliminam as desigualdades. Eu queria fazer um comentário. Esse prefeito lá de Itamaraty, que é uma cidade no interior do Amazonas, muito interior do Amazonas, ele estava me falando que 90% do município lá vive de Bolsa Família. Então, e que as pessoas não têm interesse em criar nada, porque senão elas vão perder o Bolsa Família. Agora, imagina você num município que não tem um restaurante, que não tem um hotel, e que as pessoas vivem 90% do Bolsa Família, ou talvez uma da prefeitura, né? Os outros da prefeitura. Como é que a gente diminui essa desigualdade? Pode falar. Professora, é o Sidney. Eu acho que, nesse caso, se tornou uma espécie de clientelismo para aquela situação. Agora, pela distância, pela localidade, o prefeito está certo em conversar com a senhora. Agora, como? Se não existe equipamentos públicos, como a senhora disse no restaurante, as pessoas vivem do Bolsa Família. E quem é que leva o Bolsa Família? De que forma está sendo aplicado esse Bolsa Família? Então, muitas vezes nós perguntamos assim, será que nós estamos enxugando o gelo? Então, o prefeito ele é muito inteligente, né? Eu espero que ele... Mas tem alguma coisa errada. Por isso que, às vezes, eu critico o federalismo. Hã? E não é só lá que está, tem coisa errada. Olha só, eu tive um aluno do mestrado, ele era procurador do município, alguma coisa assim. E ele estava me falando que o maior problema que esse município tem são as drogas. Né? Aí eu perguntei para ele assim, mas como, gente? Não tem nada para fazer, não tem estrutura, mas as drogas têm, né? As drogas chegaram primeiro do que qualquer outra coisa lá. Professor, pode falar, Edileuza. Boa noite, tudo bem? Fala de onde? Sou de Jaru, Rondônia. Ah, sim. É um prazer estar com você aqui novamente, prestigiando essa aula. Eu tenho uma colocação muito importante com relação ao Bolsa Família. Pode falar. Minha profissão hoje é como secretária municipal da assistência social, e é uma situação que me gera revolta enquanto secretária, e também sobre a situação do Bolsa Família. O aumento do Bolsa Família não é só nesse município específico, a senhora falou, e sim no Brasil como um todo. Porque a própria legislação, ela deixa brecha, é aberto isso. Ela é autodeclaratório. Então, assim, como que uma legislação que a própria União coloca, que ela é autodeclaratória? Gente, não existe isso. E outro ponto importante esse aumento, o próprio governo deixa, inclusive, infelizmente, deixar o usuário ali, mantendo ele na pobreza. Por quê? Porque cria uma lei na seguinte situação: olha, eu vou te dar o benefício. Eu concordo com o benefício, não sou contra ele. Porém, eu te dou o benefício, mas qual que é a contrapartida que você vai gerar para o município e para você mesmo? Por exemplo, vamos citar o exemplo do menor aprendiz. Ele vai trabalhar, ele vai receber um recurso, mas para isso ele tem que fazer uma capacitação, certo? Sim. Então, por que a União não faz o seguinte? Olha, eu vou te dar o Bolsa Família para você, conceder o Bolsa Família, para X tempo, 1 ano. Só que, em contrapartida, você vai ter que fazer esse curso preparatório. Infelizmente, a própria legislação amarra, deixa a pessoa dependente daquele recurso. Então, eu vejo que a própria legislação, o próprio governo, deixa a pessoa dependente. Como também a assistência é responsável pelas pessoas de vulnerabilidade, que se enquadra no Bolsa Família.
por que a assistência não pode fazer cursos de geração de renda? Só entendeu? Como que a assistência não pode fazer um curso de geração de renda, sendo que as pessoas que ali necessitam, ali recebem Bolsa Família, que a assistência que tem que tirar essas pessoas da pobreza? Só entendeu que a própria legislação, o próprio governo, e não dá pernas para que o município trate essas famílias, mantendo ela dependente dos recursos públicos. Eu vejo verdade. Que isso tem que mudar no Senado Federal. Então, isso se chama, ao meu ver, politicagem, né? Manter a pessoa ali. Professor? Pode falar. Oi, boa noite. A senhora quer terminar de falar? Não, pode falar. Diga de onde você está falando. Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Em relação ao benefício do Bolsa Família, eu acho que ele é uma discussão muito mais aprofundada do que a gente consegue realizar, assim, porque tem muitas nuances, né? Por exemplo, a política de assistência, ela é uma política que ela é de caráter transitório, né? A pessoa que passa pela política de assistência, ela não é para ficar dentro da política de assistência, ela é para ser assistida e sair daquela situação de vulnerabilidade, né? E aí o que ocorre? É feito esse repasse de um valor que dá o mínimo da subsistência, né? Porque o valor que é ofertado, dado a inflação, dado as particularidades de cada região, é um valor mínimo que consegue arcar ali com um aluguel, uma água, uma luz, uma comida, né? Mas não sustenta, né, uma família, principalmente nos moldes em que a gente sabe que é o perfil da família brasileira, né? E aí, o que acontece? As pessoas recebem esse valor e a política de assistência ela não consegue fazer com que aquele usuário saia da política. Não porque não queira, né? Mas porque não tem repasse de recurso para quê? Para oferta de cursos, né? Porque a política de assistência, na figura dos CRAs, elas podem sim ofertar cursos diversos, né? Para que aquela pessoa saia daquela situação, né? A questão é, as secretarias de articulação, né, com órgãos, com empresas, conseguem fazer essa articulação e levar essa formação para dentro de um CRAS, né? Enfim, uma série de pontos que a gente tem que analisar, né? Quando a gente fala de um Bolsa Família, por exemplo. Exatamente. E, assim, somos nós que temos a condição, a capacidade de mudar isso, tá? Debatendo, trazendo para a mesa para debater e mudar isso, e dizer assim, olha, isso aqui não está adiantando. Isso aqui não está adiantando. Vou te falar um outro ponto que acaba... Professor. É mais ou menos isso. Quem está falando? Newton, pode falar, Newton. Newton de Vilhena. Rapidinho. A professora, boa noite. Boa noite. A professora falou uma palavra no início da aula que eu acho fundamental em todas essas colocações. Essa palavra eu ouvi de um palestrante que teve aqui em Vilhena, o Roberto Chiniachik. Inclusive, tinha inúmeros universitários e ninguém conseguiu acertar. Ele fez uma pergunta, qual o segredo do sucesso? E a professora já colocou essa palavra aí no início, né? E ninguém conseguiu acertar. Eu fiquei uma semana pensando aquilo ali e ele respondeu logo depois, resultado, né? Então, eu acredito que dentro de todos os projetos, objetivos, metas, deve existir o resultado como ponto principal. Então, você está certo. E foi isso que a colega falou agora, né? Se não é debatido, se não tem como mensurar, como é que vai mudar, como é que vai acabar, né? Quando começou as cotas na universidade, pelo menos na nossa universidade, as cotas eram 20% para extra, né? Tinha 50 vagas, então tinha 20% extra. E essas cotas eram para tempos determinados
para que fortalecesse o ensino fundamental, o ensino médio, para que as pessoas tivessem condições de entrar com o mesmo nível na universidade que outras que não tivessem condições de estudar em colégios particulares. O que acontece? Não aconteceu essa transformação no ensino fundamental e médio. As cotas aumentaram para 50% e agora elas não são extra, elas estão dentro das vagas que eram de ampla concorrência. Por exemplo, se há 50 vagas no curso, 25 vagas são para cotas e as outras 25 é para ampla concorrência. E isso acaba desestimulando aquele que se esforçou, mas não conseguiu ficar entre os 25, né? Então, algumas coisas, elas vêm com uma intenção e acaba sendo atropelada no meio do caminho, né? E hoje em dia a gente tem 11 tipos de cotas aqui na nossa universidade e eu acho isso bastante comprometedor, né? E eu vou voltar aqui um pouquinho para a aula para falar aqui, da centralização. A gente tem uma herança de centralização, isso é natural nosso, porque a gente desde que nós nos entendemos como país, é assim, né? Eu queria comentar com vocês uma conversa que eu tive com o meu orientador do pós-doutorado. Eu estudava lá na Universidade de Lisboa e ele falava que na época que Portugal estava com déficit, foi o ouro das colônias. Olha, observa a mente de um europeu, de um português. Foi os recursos naturais vindos das colônias que sustentou Portugal. Ou seja, o ouro do Brasil que foi levado para Portugal, que sustentou a colônia. E logo depois houve a invasão da Inglaterra, do Reino Unido em Portugal, e eles roubaram o ouro de Portugal. Então, na concepção dele, a colônia sustentou Portugal, mas Portugal foi roubada pelos ingleses, entendeu? Eles não conseguem entender também que foi uma extração forçada do ouro brasileiro. Mas vamos para frente, deixa eu andar aqui um pouquinho. Estamos falando aqui da capacidade fiscal diferente entre as regiões. Estados do Sul e do Sudeste, elas têm uma base econômica forte devido a ter forte presença de indústria, comércio e serviços, né? O Norte e o Nordeste depende mais das transferências porque arrecada um pouco. As políticas nacionais padronizadas, aquilo que eu falei, a régua fica muito alta para nós, né? Muitas vezes o governo federal adota políticas únicas para todo o país sem considerar as diferenças locais. Se a gente for contar por quantidade de pessoas, aqui na região norte, você vai encontrar 6 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto você vai na região lá você encontra até 500 pessoas, né? Isso reforça a exclusão das regiões mais vulneráveis. Autonomia federativa limitada. Apesar de a Constituição garantir autonomia, na prática, estados e municípios ficam amarrados por falta de recursos e pela dependência do governo central. E aí depende de deputados de remanejarem recursos para os municípios, né? Os municípios ficam muito na mão dos deputados e senadores. Em síntese, o que o artigo fala é que o objetivo do federalismo é equilibrar unidade e diversidade, garantindo desenvolvimento e igualdade territorial. Mas, no Brasil, a centralização histórica e a desigualdade econômica entre regiões fizeram com que o federalismo seja mais formal do que real, perpetuando as desigualdades territoriais. Eu acredito até que as desigualdades territoriais devam existir, não do jeito que... Porque, assim, as desigualdades, elas são só econômicas, elas não são por conta das nossas diferenças regionais, do clima, da nossa cultura, né? Essas desigualdades, eu acredito até que tem, essas diferenças tem que ter, mas não necessariamente na economia.
Vamos lá. Eu acho que isso aqui eu já falei. A hipótese central do artigo, ela é promessa de igualdade territorial. Em teoria, o federalismo deveria equilibrar o desenvolvimento regional, permitindo que os estados e municípios adaptassem políticas públicas às suas realidades. Aí entra o princípio da autonomia federativa, que supõe descentralização de poder e recursos para a capacidade decisória. Isso é o que fala o artigo, tá? E no Brasil, a gente vai ver que, na prática, a descentralização é mais formal do que real, porque a União vai concentrar os recursos, o poder de decisão e a capacidade de intervenção nos estados e municípios. As consequências são: estados e municípios possuem autonomia limitada para formular políticas, persistem as desigualdades territoriais e cada vez mais essas desigualdades elas são mais evidentes, né? E a distribuição dos recursos não vai eliminar as assimetrias históricas. Então, nosso país é um estudo de caso profundo que precisa ser revisto. Acaba que o federalismo não cumpre o seu papel de equilibrar o território, porque ele combina formalidade descentralizada, prática centralizadora, que a União acaba retendo tudo. Isso gera uma contradição, que em vez de reduzir as desigualdades, o modelo acaba sendo o inverso. E segundo o artigo, a gente vai ter aqui os principais resultados, que é a persistência da desigualdade, a concentração do poder na União, a autonomia limitada dos entes e a reprodução das desigualdades. É isso o que a gente acaba observando, que é o que o artigo fala, e mesmo ele sendo de 2010, a gente acaba observando a continuação, a perpetuação e a repetição dos casos. Conclusão: o federalismo brasileiro é uma contradição, embora tenha sido pensado para garantir a igualdade territorial, não consegue reduzir essas desigualdades regionais, não respeita as diferenças, né? A descentralização só existe no papel. A autonomia federativa fica enfraquecida porque estados e municípios eles não têm uma autonomia formal, eles têm uma autonomia formal, mas não é material. Isso os torna dependentes das transferências da União, reduzindo sua capacidade de agir de forma independente. E aí a gente, continuando, vai ver que a desigualdade como produto estrutural, porque é estrutural, a desigualdade ela é estrutural no Pacto Federativo, e existe a necessidade de reforma. Então, isso tem que partir dos municípios, essa necessidade de reforma tem que partir dos municípios. Para que o federalismo cumpra o seu papel, seria necessário repensar a distribuição de competências e recursos, fortalecer a capacidade fiscal e administrativa dos estados e municípios e adotar políticas que respeitem as especificidades regionais. Né? Porque senão acaba o seguinte, você vai a Brasília apresentar um projeto e eles olham assim, não, isso aqui não cabe, isso aqui não é um bom projeto, porque eles estão olhando o nosso país como um todo, eles não estão olhando para as nossas especificidades regionais. E o artigo conclui que o federalismo brasileiro não promove igualdade territorial, mas reforça a centralização da dependência. Para mudar esse quadro, é preciso uma reforma profunda do Pacto Federativo, de modo a tornar a autonomia dos entes federativos real e efetiva. Tá? Ou seja, essa nossa discussão aqui, que está sendo quase um monólogo, ela é para alertar vocês e vocês começarem a pensar o que precisa ser mudado. Enquanto ninguém falar nada, isso vai continuar. Enquanto a gente só aceitar isso... e eu não estou falando para começar uma briga, uma discussão, mas começar a pensar nas reformas. De algum lugar tem que sair essa reforma. Tá? Alguma dúvida em relação a esse artigo? Podemos passar para frente? Professora, Pode falar. Você falou que é necessário ter uma mudança, né, no modo como as coisas existem, né? Mas
pensa assim, que como é um problema, a desigualdade ela é estrutural, né, desde a formação do Brasil como país, né, a formação dos seus grupos, enfim. Essa questão, eu acho que ela perdure por muitos anos e acredito que as pessoas dentro de cada área de atuação, elas podem sim promover mudanças mínimas, né? Enfim, no modo como as coisas acontecem. Só que esse tipo de mudança, ela é do topo para baixo. Eu digo isso porque eu acredito que na nossa situação que a gente está, a gente não consegue promover uma mudança de baixo para cima. O poder de decisão, eu acredito que a população, as populações como um todo, elas perderam muito o poderio de se organizar, assim, politicamente e socialmente em torno de suas demandas. Então, eu posso estar errado, né? Mas essa mudança talvez demore a ocorrer justamente porque o Pacto Federativo ele mantém o status quo, né? Um estado, uma área que já está bem financeiramente, ela vai continuar e aí as desigualdades elas tendem a permanecer, né? Então, acho que demore bastante isso. Embora esteja nas mãos do gestor mudar, se ninguém reclamar, se ninguém falar, olha, pode mudar, podemos melhorar, ele vai se sentir confortável. Então, a gente precisa começar a se mover, a gente precisa, enquanto cidadão, enquanto funcionário, começar a mostrar que existe uma outra forma de fazer, uma outra forma de agir. E aí eles vão começar a se sentir incomodados e vão começar a ver que pode melhorar, e pode melhorar para a população, tá? Eu vou fazer uma pergunta, aí vocês me respondem. Cadê? Quem leu aí o segundo artigo? Dá um joinha aí para eu ver. Olha, hein? Quero só ver. O Federalismo Brasileiro e Projeto Nacional, os desafios da democracia e da desigualdade. Ele fala, ele repete algumas coisas, né? Mas o que ele traz de novo? Vamos ver. O objetivo do artigo é analisar o desenvolvimento do federalismo brasileiro e seus dilemas, relacionar federalismo com construção do Estado político e de políticas públicas, relacionar o federalismo com a democracia e com as desigualdades territoriais, ou seja, ele repete alguma coisa do que já tinha no primeiro artigo, né? E aí ele vai examinar a evolução desde o Império, passando pelo regime militar e a redemocratização que começou com a Constituição de 88. E os desafios atuais, e ele fala também dos desafios atuais da coordenação federativa. E aí a gente vai ver no artigo que ele fala do conceito de federação, soberania compartilhada entre União, Estados e municípios, mas que a gente já viu que ela não acontece em sua efetividade aqui no Brasil, tá? A fórmula sempre vai ser autonomia e interdependência, mas não adianta ter autonomia sem recurso financeiro, né? Exige instituições de cooperação e negociação, cheques e balances para evitar centralização, fragmentação e a cultura da pactuação federativa. Mas esse pacto federativo ele tem que ser efetivo, ele não pode estar só no papel. Eu tenho que fazê-lo acontecer em sua efetividade. E aí surge a pergunta: por que o Brasil escolheu o federalismo? Por causa da sua extensão territorial, que tem é muito heterogêneo, e a diversidade regional, porque necessita de uma unidade na diversidade, e o federalismo como solução para garantir a governabilidade e evitar as fragmentações, tá? Porque aquilo que eu falei, senão a gente já estaria dividido em vários países, nosso país já teria sido dividido em vários países. Tem alguém do Acre aqui? No nosso grupo tem alguém que mora no Acre ou é do Acre? Não? Tá, eu ia fazer uma pergunta.
E aí ele vai fazer, o artigo ele fala da trajetória histórica do Império de 1822 até 1889, como Estado unitário e centralizado. Fala da Primeira República, que foi de 1889 a 1930, autonomia estadual excessiva, gerando muito mais desigualdade. Vai falar da Era Vargas, que teve a centralização e o fortalecimento de Estado Nacional. Jader, teu microfone está aberto, Jader. A Constituição de 46, que foi a retomada do equilíbrio e o avanço do municipalismo, e o regime militar de 64 a 85, com a centralização da política e a centralização financeira. E a partir de 1988, que foi criado um federalismo democrático e redistributivo. De que forma? Com município e entes federativos autônomos, pelo menos no papel. Nós temos a nossa autonomia, mas dependemos financeiramente, então nós somos semi-autônomos, digamos assim. Com as transferências obrigatórias, né, do FPM, do Fundeb, do SUS. Pode falar, Newton. Jader Rui se manifestou no chat ali do Acre. É porque eu não estou vendo. Já eu falo, então, do Acre, tá? Já eu falo. Expansão das políticas sociais descentralizadas. Eu estou falando que o artigo fala a partir da Constituição de 1988, tá? Expansão das políticas sociais descentralizadas, e ele fala também da criação da salvaguarda federativa, que é o STF, o Senado e os fóruns, e a institucionalização da negociação intergovernamental. O artigo ele continua falando dos avanços, da expansão das políticas sociais a partir da Constituição de 1988, a redução parcial das desigualdades regionais, ou pelo menos a tentativa dela, o fortalecimento da democracia local. Quais são os dilemas? A gente quer reduzir as desigualdades regionais, porém, a gente tem baixa capacidade administrativa para isso. Não adianta a gente ter 5.500 municípios que não têm força. Observem, onde é que estão os municípios com menor índice de desenvolvimento social? Estão na região norte, estão na região nordeste. Então, apesar da gente ter mais estados nesta região, são 9 mais 7, são 16 estados, né? Apesar de termos mais, a gente não tem força, a gente tem baixa capacidade administrativa. E, continuando o dilema, e repetindo o que o outro artigo já havia falado, um sistema tributário concentrado, a cooperação ainda é limitada em áreas como segurança e saneamento, né? Aí eu não sei, eu vou falar de um município que eu conheço aqui do estado de Rondônia, que é o município de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim tem 92% da sua área em territórios de reservas, né? Como que um município vai ter força administrativa ou capacidade administrativa com 8% só da sua área para produção, né? Para instalação de tudo, de população, de empresas, de indústria, e ainda ter, embora venham recursos externos, mas ainda ter que arcar, né? E Guajará-Mirim tem uma outra peculiaridade, que é fronteira com a Bolívia, e que os bolivianos atravessam para cá para ter assistência médica, né? Isso é só um exemplo da nossa baixa capacidade administrativa como município, tá? E, por fim, os desafios contemporâneos. Estou falando aí... Posso abrir? Pode falar, Rafael. Ribeiro aqui de Porto Velho. A questão de Guajará seria um projeto até interessante a nível de Rondônia, uma universidade estadual, né? Justamente aproveitando a mão de obra aí dos professores bolivianos, né? Nessa parte de medicina, outros cursos de Boa engenharia. ideia.
E Rondônia carece muito disso. Então, Guajará-Mirim, por ser uma cidade aí pioneira, onde, inclusive, aproveitando a ponte binacional que vai sair aí, creio que saia, né? Uhum. Interação. Seria uma bela captação de recursos de estudantes a nível de Brasil e até mesmo da América do Sul. Isto. Foi citado aí Bolívia, muitos brasileiros vão para a Bolívia, saem do Acre, vão estudar em Cochabamba, outros em Santa Cruz. Então, por que não pensar em Guajará-Mirim, cursos, né, que Rondônia carece? Porque a mão de obra aqui justamente me desculpe, mas trabalhar no mercado, no setor terciário. Então, seria uma sugestão aí para os gestores de Guajará estar pensando nesse ponto aí. Então, Rafael, e isso ia mudar completamente a cara, né, de Guajará-Mirim. A gente tem como exemplo agora Jaru, que abriu a faculdade de medicina, e Jaru já está, quem é de Jaru aí pode confirmar o crescimento que está trazendo para a cidade, né? Novas pessoas, novo comércio, hotel e outras coisas, outras empresas advindo, que vem junto com os cursos novos, cursos de ponta, como é o curso de medicina, né? Continuando aqui, só para a gente terminar, falar sobre o artigo, tá? Ele faz uma discussão sobre centralização e descentralização, e a gente tem que entender que não adianta ter a descentralização no papel se não tem a descentralização financeira dos recursos, né? E isso vai gerar tensões entre a União, estados e municípios nas políticas nacionais, dificuldade de coordenação em momentos de crise, como aqui no município de Porto Velho, a gente está tendo há muitos anos, já desde que eu moro aqui, eu sou de Recife, eu vim de Recife, e desde que eu me entendo por gente aqui na universidade, a gente ouve falar da crise da saúde, né? Dos hospitais, da carência de hospitais. E os efeitos, que é a redução da capacidade de resposta nacional, aumento da desigualdade regional e necessidade de reforçar o mecanismo de cooperação. Por fim, o federalismo brasileiro ele foi essencial para consolidar a democracia, ampliar as políticas sociais, valorizar o papel dos municípios. Porém, os desafios são evidentes, né? Precisa reforçar essa cooperação entre esferas de governo, ampliar a capacidade fiscal e administrativa nos municípios, garantir maior equilíbrio territorial. Quando a gente fala de capacidade fiscal, eu tive no município aí, eu e outros professores fazendo um levantamento, e nenhuma das vezes que nós fomos lá, eles sequer preencheram uma ficha no hotel que a gente estava. Então, como é que vai ter capacidade fiscal se o mínimo que é preencher uma ficha para saber quantos clientes eles recebem por mês, ou mesmo para pagar os impostos, eles não têm, né? E o Pacto Federativo continua sendo a chave para o desenvolvimento nacional e local. Eu perguntei se tinha alguém do Acre, porque o Brasil comprou o Acre da Bolívia. Alguém tem ideia por que o Brasil quis tanto o Acre? Por que o Brasil, se a pessoa que é do Acre quiser falar, fale, porque eu não estou vendo vocês. Tá? Doutora, boa noite. Pode falar, Jader. Meu nome é Jader, eu estou falando aqui de Nova Mamoré. Eu morei no Acre durante 10 anos, mas eu sou de lá, né, na verdade. Eu acho que foi por causa da borracha. Não tenho certeza, né? Pois é, a borracha... Pode falar, pode continuar. Não, só isso mesmo. Alguém mais tem mais alguma ideia? Além da borracha, tem muitos minérios no Acre. E, na minha concepção, o Acre está sendo guardado para o momento certo. Não era só a borracha, sim, muito importante, mas também tem muitos minérios no Acre.
Então, o Acre é como se fosse um reservatório, uma reserva que o país tem para um futuro quando tiver uma necessidade maior, tá? E eu acredito que essa ponte que foi inaugurada há uns 4, 5 anos atrás vai trazer muito desenvolvimento agora, porque o Acre era um dos estados do Brasil que não tinha ligação via terrestre, né? Muito bem. Estamos concluindo a nossa primeira aula, tá? E aí a gente vai ter a primeira atividade, que é a unidade 1, que é o primeiro fórum, a apropriação de bens públicos. Eu deixei um texto lá para vocês argumentarem, que o primeiro é argumento sobre o tema com base nas referências, esses textos que eu deixei para vocês da unidade 1. Se vocês quiserem citar outros textos, quiserem comentar outros textos que vocês tenham lido, fiquem à vontade. Comentem pelo menos 2 postagens diferentes, não seguidas, tá? O que a gente quer? A gente quer fazer um debate, um fórum. Então, você não pode falar uma coisa e falar em seguida. Deixa o coleguinha comentar e você comenta o que o coleguinha falou, tá? E eu deixei essa atividade até o dia 29. Vou ver a possibilidade da gente aumentar o prazo, mas eu acho que não vai dar para essa primeira atividade, tá? E deixa eu desligar aqui. Eu acho que eu desliguei, né? Eu acho que eu desliguei o compartilhamento de tela, né? Compartilhou a tela. Tá. Então, eu quero saber se vocês querem falar alguma coisa, querem perguntar alguma coisa, querem fazer falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Professora, Uns eu cada só vez. queria... Muita gente querendo falar. Eu só gostaria de agradecer pela aula, gostei bastante. Tá, muito obrigada. Uma aula bem participativa, a senhora muito comunicativa. Viu? Muito obrigada. Muito obrigada a você por estar aqui até agora com a gente. Quem mais? Professora, boa noite, Edileuza. Pode falar, Edileuza. Professora, parabenizo pela aula, uma aula bem interativa, comunicativa, isso é muito bom. Dá uma amplitude, né, para nós que estamos aqui do outro lado da tela, a gente nos unir, ficar um pouco mais próximo. Então, tá de parabéns. Uma colocação que eu queria pontuar foi até na atividade 2, inclusive eu já fiz, pontuando sobre a situação das leis do nosso país, do nosso Brasil. São muito antigas. Nós vivemos, meu Deus, eu citei lá como exemplo a Constituição 1988, tem minha idade, 37 anos. Então, assim, a evolução no Brasil, ela ocorreu, ela teve, as tecnologias vieram, porque o mundo hoje é movido a tecnologia, de exemplo, a nossa aula aqui. Então, cadê quem faz essa atualização? Como que a gente tenta conduzir, enfim, não tem como continuar com as constituições, as leis muito antigas, tendo em vista que o país mudou, a legislações mudou, evoluiu e a gente está naquela mesmice. Claro, igual pontuei lá, sempre perder os princípios, né? Tem princípios lá que são bons, que devem continuar, mas que elas devem ser melhor atualizadas. Sim. Verdade, você tem razão. Vamos começar a pensar sobre isso. Mais alguém quer fazer algum comentário? Professora, eu queria fazer sobre, ainda voltando um pouquinho do assunto, já que só não encerrou a aula ainda, sobre a autonomia dos municípios e essa dependência das transferências da União. Tem essa perspectiva de que a União concentra muitos tributos, mas, na verdade, passa um ponto batido. Muitos municípios optam por não exercer sua competência tributária. Por exemplo, todos os municípios podem instituir tributos sobre propriedade territorial urbana, PTU. Exato. Mas muitos municípios não fazem. Claro que eles não vão dizer expressamente o porquê, mas a gente sabe que num município de 10 mil habitantes, que as ruas são de barro,
o prefeito vai ter interesse em cobrar o IPTU e ouvir da população que lá não tem nem saneamento, ele quer cobrar um tributo, ele prefere não exercer e depender da transferência da União. Do mesmo jeito que há uma dependência de pessoas que acabam deturpando o objeto do Bolsa Família, os municípios também deturpam as transferências e optam por não exercer sua competência para fins eleitoreiros, né? É verdade. É verdade. Você fala de onde, Tabson? Natal. Ah, sim, você é de Natal. Muito bem. Pertinho da minha terra, Recife. Sim, eu vi no seu currículo a formação em Pernambuco, daqui da região. Pois é. Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês, quero pedir para vocês participarem bastante da aula, porque para não ficar cansativo, né, também para não ficar só um monólogo, né, e que vocês atentem para as atividades, tá bom? Vocês que precisarem de apoio junto às prefeituras para a elaboração de projetos, participação de editais, contem com a gente, só entrar em contato, que a gente está sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada. Abraços. Vou acabar aqui a gravação. Boa noite, professora. Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente.